Olá, o meu nome é Geisiele Borges, eu sou aluna do 4º semestre do curso de Psicologia da ESAMAG. Vamos conversar a respeito de um assunto super interessante, entender um pouco os processos psicológicos básicos em transtornos comportamentais, mais especificamente no contexto alimentar. Você sabia que o nosso organismo responde de acordo com os estímulos que recebemos do ambiente? Pois é, o nosso comportamento é resultado dessa interação do organismo com o meio em que vivemos. Os processos psicológicos básicos presentes na sensação, percepção, memória e linguagem são eventos que ocorrem no meio dentro da pele que, ao serem acionados pelos órgãos do sentido, levam informações para o cérebro por meio de uma comunicação neuronal que produz uma resposta comportamental. Quando um comportamento que é resultado dessa interação do organismo com o ambiente ocorre de forma diferente do normal, considera-se então que não houve os processos psicológicos básicos. Os transtornos alimentares são comportamentos inadequados presentes no contexto alimentar, onde existe uma preocupação exagerada pelo peso, corpo e imagem corporal. A comunidade científica, ao perceber esses comportamentos, classifica de transtornos de anorexia, que é um transtorno que ocorre geralmente em meninas que sentem medo de se tornarem gordas, procurando sempre manter um corpo que considera ideal. A pessoa com esse transtorno não consegue perceber que está magra, vive se sentindo gorda e insatisfeita com seu corpo. Por isso evita ao máximo se alimentar e quando se alimenta procura logo de alguma forma queimar o que acabara de comer, praticando os exercícios físicos de forma exagerada e muitas vezes tomando algum tipo de laxante para se livrar da culpa de ter comido. Olá, meu nome é Dani Balieiro. Dando continuidade ao nosso trabalho, irei falar sobre as construções sociais relacionadas aos transtornos alimentares, anorexia nervosa, bulimia e vigorexia. No passado, as mulheres eram caracterizadas por estarem envolvidas em práticas ritualísticas de purificação, e isso faria com que estas fossem reconhecidas como santas anorexas. Não há comprovação da semelhança das anorexas do passado e do presente. O que se pode afirmar é que são jovens buscando mudar o próprio corpo para atingir o padrão de uma época. Além disso, com as práticas religiosas na época da Reforma Protestante, surge a anorexia mirabilis, que eram os jejuns femininos. Logo, a perda de apetite. No presente, vemos muitas mulheres sempre tentando atingir a imagem buscada pela sociedade, que é ser magra e obter sucesso. Dentro das construções sociais, ainda se tem dicotomias de gênero em que a mulher é sexualizada e o homem é racional. Durante a história, a relação que a mulher estabelece com seu corpo é fundamental para entendermos esta questão de gênero. A anorexia nervosa depende muito dos valores culturais de uma determinada sociedade, pois a pessoa parte do princípio de que no lugar onde vive, as pessoas valorizam a magreza feminina e que precisa ser magra para ser considerada bonita. A cultura ela determina certos comportamentos e hábitos alimentares, assim como as representações sobre o corpo e os padrões estéticos que o tornam socialmente aceita. E nesse movimento imprime sua marca nos indivíduos, ao mesmo tempo em que define sua possível integração ou seu estigma social. As anorexias acabam construindo uma barreira consigo mesmas, considerando sua alimentação sempre inadequada e a imagem corporal distorcida, o que faz com que os especialistas tenham bastante cautela ao tentar conversar com a paciente, uma vez que esta considera que seu corpo não é o ideal. As anorexias são muito insatisfeitas com sua imagem, por isso são pessoas com autoestima baixa, devido a acreditarem sempre não seguir os padrões de beleza que sua cultura emprega, que é ser magra. Já a bulimia, a maioria das pessoas acaba recebendo influência do grupo que fazem parte. Por isso, não se pode exigir cuidados extremos da parte deles, pois enfrentam os conflitos em decorrência à idade. A irritabilidade e os atos impulsivos são bem mais presentes em pacientes de bulimia nervosa do que em anorexia nervosa. Um dos maiores instrumentos utilizados para controlar e impor os padrões de beleza é a mídia. A imagem que o indivíduo possui de si mesmo está muito ligado com o que a sociedade passa para eles, pelos meios de comunicação, como a internet, a televisão, rádios, revistas, entre outros.
A vigorexia, conhecida também como dismorfia muscular e anorexia nervosa reversa, é uma variação da desordem dismórfica corporal relacionada à preocupação intensa de não ser suficiente forte e musculoso em todas as partes do corpo, ao contrário de outros transtornos alimentares que se focam em áreas específicas. Pessoas que sofrem desse transtorno usam muito esteroides anabolizantes, que são derivados sintéticos do hormônio masculino, testosterona, que podem exercer influência sobre o corpo e melhorar o desempenho esportivo. Tais anabolizantes podem trazer sérios prejuízos à massa muscular e os estimulantes possuem drogas que aumentam a atividade orgânica, causando sérios problemas ao sistema nervoso central, músculos e esquelético. Não, eu estou de férias, eu vou aproveitar esses dias para cuidar da Aline. Eu tô achando ela muito chata para comer. Tava até falando com o pai dela isso. Pois é. Não, mas não se preocupe não, porque esses dias eu vou estar de olho nela, cuidando. Dizem que é da idade, mas eu não acho, eu tô achando muito estranho. Só quer saber de estar trancada no quarto. Tá bom então, mãe. Eu tô preparando algo pra ela comer aqui. Depois eu ligo pra senhora, tá? Beijo, tchau. Já tá uma mesa, tá, filha? Vai lá comer. Não demora, hein? Ah, tá, tô indo me arrumar. Meu Deus, essa menina não comeu nada. Vem comer. Preparei comida pra ti. Olha, ele tá do mesmo jeito como eu deixei. Eu já comi na escola. Não, mas na escola. Que horas tu chegou da escola? Ih, já faz um tempo. Bora. Senta aí pra comer. Depois tu tá passando mal aí, desmaiando. Poxa. Ai, essa mulher tá um saco, insuportável, eu odeio isso, ó.
tratamento dos transtornos alimentares é feito por uma equipe multiprofissional, com médicos caso haja alguma lesão corporal, nutricionistas para ajudar na alimentação mais adequada e psicólogos para atendimento tanto para o paciente quanto para a família. Olá! Hoje na nossa videoconferência Conceito Saudável, vamos falar sobre substâncias psicoativas. Você sabe o que é? Você sabe quais são elas? E hoje nós vamos receber um especialista para falar um pouco mais sobre essas substâncias. Primeiramente, queria dar uma introdução que substâncias psicoativas são aquelas que afetam o nosso psiquismo. Diversas dessas drogas possuem um potencial de abuso, ou seja, são passíveis da autoadministração repetitiva e consequente ocorrência de fenômenos como uso nocivos. Essas substâncias podem afetar tanto os fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos. As substâncias psicoativas são divididas em 3 grupos: os depressores, os estimulantes e os alucinógenos. E falando um pouco mais sobre essas substâncias, nós estamos aqui com o Dr. Assis, que vai falar um pouco mais sobre elas. Nós vamos falar hoje sobre a dependência de substâncias psicoativas. São as nossas chamadas drogas. Existem 2 tipos de drogas: as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? As lícitas são aquelas que são liberadas pelo governo, digamos, no nosso país, no Brasil. Nós temos, por exemplo, o fumo e a questão da bebida, que são drogas que são vendidas aí ao mercado, né? E as outras drogas que não são autorizadas o seu consumo, né? São as chamadas drogas ilícitas. Dentre elas estão todas aquelas que você já destacou no início, por exemplo, a cocaína, a maconha, o LSD, dentre outras drogas que posteriormente nós iremos falar sobre elas. A gente veio falar o que são essas substâncias psicoativas, né? Que são substâncias que geram dependência química. Como você bem mencionou aí no início da sua fala, né? Gradativamente, de acordo com o seu uso, né, a pessoa vai tendo muito mais dependência, sejam elas quais forem as drogas, tanto lícitas quanto as ilícitas. Quais são as principais drogas que causam dependência? Nós temos aqui essa classificação das substâncias psicoativas. Dentre elas nós temos 3. Temos as depressoras, que são aquelas que você muito bem mencionou, que é por causa do álcool e do tabagismo, né? Temos os estimulantes, né, que são aquelas que, por exemplo, elas vão estimular o organismo das pessoas, vai atingir também o sistema nervoso central, né, como por exemplo a cocaína, a cafeína, o chocolate. E temos as alucinógenas, né, que são aquelas que vão levar as pessoas ao delírio, né? No seu uso, elas fazem com que as pessoas, vamos dizer assim, tenham fantasias, né, que dentre elas a gente pode destacar a maconha e o LSD. E dentro dessas drogas tem um começo, para a gente usar elas. Quais são as influências que nós temos para utilizarmos elas? Podemos levar em consideração 2 aspectos. Digamos, a condição familiar, que seria o ponto de partida para o uso ou não uso de substâncias, e temos as questões sociais. Quando nós levantamos a questão da família, se há influência ou não para o uso de substância, por exemplo, principalmente quando se fazem eventos familiares e o consumo de bebida ou o consumo de fumo, isso pode gerar, né, com o passar do tempo, principalmente se é oferecido para as crianças. E quando falamos das questões sociais, uma vez toda uma problemática gerada dentro da constituição familiar, né, a sociedade está aí, está sujeita a tudo, está oferecendo tudo. Digamos assim, a tudo de bom e também a tudo de ruim. Dependendo de cada indivíduo, né, a forma como ele busca na sociedade, né, a sua satisfação de necessidade, ele pode encontrar coisas boas ou coisas ruins. Outro ponto
importante a ser destacado na questão social é quando nós falamos da questão econômica. Digamos assim, a questão da marginalização no sentido real da palavra, todos aqueles que estão à margem da sociedade ou estão fora dos planos ou projetos governamentais. As condições da família, as condições precárias de habitação, de saúde, de saneamento, tudo isso pode influenciar a esse acesso, a acessibilidade a esse tipo de substância, como por exemplo a maconha, por querer experimentar, e outros pegam para poder revender, são chamados os traficantes, né? Que usam, por exemplo, das pessoas de baixa renda, as pessoas que estão à margem da sociedade, então oferece a eles, digamos assim, essa oportunidade de trabalho, oportunidade econômica, e aí elas também se deixam levar por esses aspectos. Então aí nós vemos a questão familiar, que também pode ter influência, e a questão social, dentre outros fatores que também podem levar ao uso dessas substâncias. Muito obrigado. Então, se temos as influências e começamos a utilizar essas substâncias, então temos o tratamento. Fale um pouco mais sobre esses tratamentos. O primeiro ponto é a pessoa, o dependente químico, perceber que ele está doente e que ele precisa de ajuda. Por isso que a gente coloca aqui, diga não às drogas, né? Às dependências. Quando você se conscientiza, e aí, claro, juntamente com o aparato familiar, com esse apoio da família, o apoio da sociedade, você busca tratamentos. E aí nós temos diversas instituições que trabalham com apoio a esses dependentes químicos. Quando as famílias procuram esse apoio, e vale ressaltar que existe na sociedade muitas instituições não governamentais, são chamadas ONGs, né? E é interessante ressaltar que nesse processo de tratamento, as instituições, elas trabalham estratégias, e aí, claro, o tratamento vai decorrer com o apoio familiar, com o apoio das instituições, é necessário também o apoio governamental e principalmente o apoio psicológico. Muito obrigado. E para finalizar, teremos o depoimento de um ex-usuário de drogas, mas não identificaremos por motivos éticos. Comecei a usar drogas por volta de 16 anos, influenciado pelos amigos, se é que se podem ser chamados de amigos, né? No começo usava cigarro, tomava cerveja, depois comecei a fazer uso de vários tipos de drogas. Já usei até mesmo crack, mas notei que era muito prejudicial, então parei. Usava muita maconha, LSD, êxtase, haxixe. Às vezes cheguei a misturar cocaína com maconha. Todos percebiam minha mudança de humor e minha tendência depressiva atual. Além de alguns espasmos, às vezes mexendo parte do meu corpo sem estar consciente, sem contar nas constantes faltas de ar e crise de asma. Decidi me tratar, né? E com tratamento estou há 2 meses limpo. Agradecemos sua atenção em mais uma videoconferência e na nossa próxima aula teremos mais novidades para vocês. Até lá! Únicos e piores. Eu não sei o que é. Por que está dentro desses estimulantes? E aí, cara? E quando eu acabar de falar? E quando eu acabar de falar, cara? Na nossa próxima aula, teremos mais novidades para vocês. Até lá. This is the rhythm of the night. Oh yeah. Bom dia, meu nome é Tamara Upton. Eu e a Roneda Costabile iremos abordar o tema sobre o autismo e o TDAH, que são os principais transtornos de neurodesenvolvimento.
O autismo caracteriza-se um distúrbio de desenvolvimento causado por condições genéticas e ambientais. Nesse transtorno, há um prejuízo na interação social, alteração na comunicação e comportamentos estereotipados. Veja o vídeo a seguir. Qual é o seu nome? Roberto. Roberta, você mora onde? Aqui mesmo no interior de Bragança. Em que eu posso ajudar? Doutora, minha filha é autista. Quantos anos a sua filha tem, Roberta? 7 anos. Ela está fazendo algum tratamento? Sim, ela está. Só que não estou tendo sucesso no tratamento dela. Entendo. E qual é o comportamento que você sente estranho na sua filha? Bom, doutora, ela apresenta um comportamento repetitivo, ela não corresponde aos ideais. A minha filha não interage socialmente com outras crianças. Eu me sinto constrangida perto das minhas amigas. Entendo. Bom, Roberta, o autismo ele é uma disfunção global do desenvolvimento, né, que há um grande prejuízo na interação social, por isso que ela tem esse comportamento de isolamento, né, e uma dificuldade de se relacionar com as crianças da mesma faixa etária dela, ou até mesmo com você, que é a mãe. Né? A criança ela tem padrões limitados e estereotipados, né, de comportamentos e interesses. Bom dia, Rayana. Rayana? Bom, Roberta, realmente a sua filha apresenta um quadro, né, de uma criança autista, realmente. E então, na próxima consulta, iremos iniciar a terapia, tá? Que tem como objetivo estimular o desenvolvimento, né, social e de comunicação da sua filha. E vamos fazer um acompanhamento com a senhora para ajudar a lidar com o autismo. Obrigada, doutora. De nada. Até a próxima consulta, Roberta. Espero você. O autismo inclui um amplo espectro de sintomas, portanto, uma avaliação única e rápida não pode indicar as reais habilidades da criança. O ideal é que uma equipe de diferentes especialistas avalie a criança com suspeita de autismo. Eles podem avaliar comunicação, linguagem, habilidades motora, fala, êxito escolar e habilidades de pensamento. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, é um problema de desatenção, hiperatividade, impulsividade ou uma combinação destes. Para que esses problemas recebam um diagnóstico de TDAH, eles devem se apresentar fora de um limite normal para a idade e o desenvolvimento da criança. Iremos ver a seguir um depoimento sobre um portador de TDAH. Eu não me sentia como alguém que tinha conseguido completar alguma coisa, né? E aí comecei a fazer esse monte de cursos, né? Todos de motivação, desenvolvimento humano, etc. Essa é uma dinâmica de superação, né? Eu pulo de uma altura de uns 2 metros para as pessoas me segurarem. Então é uma dinâmica que trabalhou motivação, coragem, como se meu problema fosse esse. E para que ninguém duvide da minha busca, essa foto aí eu tô fazendo uma terapia de andar na brasa. E andei, ó. E o pior de tudo é que era um esforço vão, porque o TDAH é um problema neurológico e que não adianta andar na brasa ou voar, que dali uma semana o problema volta, não tem jeito. Meu nome é Maurício Alex de Araújo, eu tenho 29 anos e sou portador de TDAH. O tratamento para o TDAH é uma parceria entre médico, pais ou responsáveis e a criança. Para a terapia ter sucesso, é importante definir objetivos específicos e apropriados para a terapia, começar com os medicamentos e a terapia comportamental, fazer acompanhamento regular com o médico para verificar objetivos, resultado e quaisquer efeitos colaterais dos medicamentos. Durante esses check-ups, devem ser coletados dados de pais, professores e da criança. De acordo com as normas do DCM e CID, para que faça as intervenções necessárias. O tratamento é realizado por uma equipe multidisciplinar, entre eles médicos, educadores e psicoterapeutas, com o objetivo de inclusão para que a sociedade acolha de forma mais adequada possível tais portadores e seus familiares. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah.
bom dia. Estamos começando mais uma edição do jornal Barca City e hoje falaremos sobre o transtorno de ansiedade. A ansiedade pode ser considerada um comportamento selecionado ao longo da história da espécie humana, que garantiu ao ser humano se antecipar, se proteger do perigo e estar apreensivo para cuidados com sua própria sobrevivência. Nos dias atuais, a ansiedade pode ser vista de duas formas, a normal e a patológica. Na ansiedade normal, o indivíduo fica apreensivo diante de novas e repentinas situações avaliativas de perigo, nas quais o indivíduo, em geral, se comporta de modo alerta, por conta de estar sob controle de eventos que ainda estão para acontecer. Quando as circunstâncias normalizam, o indivíduo tende a normalizar seus comportamentos, agindo mais calmamente. Isso seria a ansiedade normal. A ansiedade patológica refere-se a uma classe de transtornos comportamentais que possui como elementos comuns os sintomas de medo, preocupação com eventos futuros e aceleração comportamental. Nesta classe são encontrados alguns tipos muito conhecidos, que podem ocorrer em pessoas de diferentes faixas etárias e em diferentes gêneros. Dentre eles, nós temos aqui 3 tipos bastante comuns, como o transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno de pânico apresenta como principais características crises agudas ou picos de ansiedade, chamadas ataques de pânico, onde seus sintomas são taquicardia, ondas de frio e calor, falta de ar, tremor, sudorese, aperto no peito, medo de morrer, medo de enlouquecer e sensações de infarto. No transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade não chega a apresentar-se em picos ou ataques, mas ela é persistente e presente em diversos contextos da vida do indivíduo. A todo momento, o medo em relação às incertezas do futuro pode ser gradativo, mas se torna um transtorno porque causa danos que afetam a vida diária do indivíduo. Seus sintomas são tensão muscular, irritabilidade, dificuldade de dormir e inquietação. No transtorno obsessivo-compulsivo, o sujeito tem pensamentos obsessivos e ações compulsivas, ou seja, ele tem pensamentos persistentes, geralmente relacionados a algum evento desagradável, que poderá ocorrer caso ele não realize uma determinada ação, chamada de comportamento compulsivo. Essas ações persistentes se tornam recorrentes, à medida que o indivíduo tenta eliminar os possíveis eventos desagradáveis. Com base na CID-10 DSM-4, os transtornos de ansiedade representam uma classe psicopatológica, que tem para toda a classe sintomas. Os mais comuns são o medo, palpitação, ação antecipada ou travar na hora de fazer algo, entre outros. Em forma de processos psicológicos básicos,
a linguagem se altera, tanto a verbal, quando o indivíduo acelera a fala ou trava, quanto a não verbal, quando o indivíduo balança a perna. Com a aceleração da fala, pode ocorrer falhas de memória, fazendo com que o sistema nervoso não extraia informações corretas. No pensamento, há uma intensificação das coisas. Um problema que para uma pessoa normal é de fácil resolução, para a pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, este problema se torna um mega evento. E isso faz com que sua sensação e percepção se altere pela intensidade que foi colocada em cima do problema, aumentando assim mais sua ansiedade. E agora, direto da redação, vamos falar com a nossa repórter Luli Bernardes, que está no bairro do Bengola para saber o que o povo entende como transtorno de ansiedade. Balança, Luli, com o povo do Bengola. E aí, Luli, o que é que eles acham? Olá, César. Estamos aqui balançando o bairro do Bengola para saber o que a população entende como transtorno de ansiedade. Vamos ver o que essa moça entende. Vamos entrevistar. Você pode me dar uma entrevista? Ai, mano, eu tô com tanta pressa, mano. É rápido essa entrevista? É rápido. O que você entende como transtorno como ansiedade? Ansiedade? Ai, mano, acho que sou eu. Eu tenho isso. Ai, eu sou vivo ansiosa. Olha, ansiedade pra mim é um problema isso. Muito sério. Eu tenho isso. Como você se sente? Eu me sinto assim todo tempo. Eu tô com uma pressa, mana, toda hora acelerada. Parece que o mundo vai acabar amanhã. Mano, agora mesmo eu tô indo pra uma audiência. Me meti numa grande confusão, briga de vizinha, que eu já vi meninos que vão querer me matar. O negócio tá pegando, é isso que eu tenho, ansiedade. Sou eu isso. Como você imagina uma pessoa com transtorno de ansiedade? Sou eu todinha, assim, tudo é rápido, a gente tá aqui, já tá pensando ali, é todo o tempo coração acelerado, boca seca. É um negócio assim, mano, só tô tendo pra te saber, mano. Tchau, Joshua, eu tô muito atrasada, obrigada. Tá? Tchau. A dona Natasha vai falar o que ela entende por ansiedade. O que você entende por ansiedade? Ansiedade é quando a gente tá ansiosa. Como você imagina uma pessoa com transtorno de ansiedade? Bom, acho que uma pessoa que tá com pressa toda hora, só vive correndo, entendeu? Tipo assim. Obrigada, bom dia. Eu não consigo. Muito mesmo. Ninguém merece. Olá, tudo bem? Boa sorte. Bom dia, Cesiano. Estamos aqui direto no bairro do Bengola para saber o que a população entende como transtorno de ansiedade. Vamos de entrevista? Não. Corta, Carla, corta aí. Bom dia, César. Estamos aqui direto do bairro do Bembuí para saber o que a população entende como transtorno de ansiedade. Vamos ver quem está passando para ver o que eles entendem. Bom dia, senhora. Perdeu, garota. Perdeu! Não! Me tira daqui! Me tira daqui! Quem disse que seu perrengue acabou? Você ainda vai ter que cortar um dobrado pra sair de dentro desse buraco? Mas tenta encarar com uma pegadinha. Faltou uma coisa. Agora sim. Boa sorte. Traste. Ai, dona Manuela, você começou agora de assistir essas coisas. Meu Deus do céu, isso me dá uma ansiedade tão grande saber que essa menina tá com essas areias em cima dela aí. Oh, Jesus do céu, meu Deus amado. Lava-me, Senhor. Vivemos na era da ansiedade. A Organização Mundial de Saúde calcula que
Em uma década, aproximadamente 20% dos moradores das grandes cidades sofrerá de algum tipo de transtorno relacionado à ansiedade. A fobia é uma delas. Ei! Calma, senhor. Você sabe o que é fobia? Fobia? O que é fobia? A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade que ocorre em situações bem específicas. Por exemplo, ver algum animal, um objeto ou passar por uma situação particular. É um medo tão desproporcional à situação particular ou a um objeto que muitas vezes é considerado irracional. Sem contar que a fobia atrapalha as atividades cotidianas dos fóbicos. As preocupações do sujeito centram-se em sintomas individuais, tais como palpitações ou uma impressão de desmaio e frequentemente se associam com o medo de morrer ou ficar louco. Mas qual é a diferença do medo comum para a fobia? Então, deve-se avaliar a reação ao motivo do temor. Se ela é exagerada e implica prejuízo ou sofrimento para a vida acadêmica, profissional ou social, ela é considerada fobia. Não se pode tratar do caso como se fosse um simples problema. O leigo pode expor a pessoa a momentos de extremo pânico se acredita que vencer o temor é só uma questão de força de vontade. Por isso, é tão importante que se divulgue o problema para que as pessoas deixem de sofrer em silêncio. Fobia é um medo que nos prende, é um medo que não deixa com que a gente realize grandes projetos, é um medo constante e ele se transforma a cada dia, porque nós vivemos uma sociedade muito intolerante, uma sociedade muito violenta. Então esse medo ele se dissipa, ele cresce a cada momento. E eu mesma tenho um quadro de fobia. Eu tirei a carteira de habilitação e não consigo dirigir. Porque tenho medo que as pessoas me xinguem no trânsito, que elas não tenham essa capacidade de esperar. Tá ok, obrigada. Esse tipo de fobia faz a pessoa sentir um medo irracional, acentuado e persistente, causado pela antecipação ou a presença de algum objeto ou situação específica. Eles passam a evitar a situação ou objetos, ou suportam com profunda ansiedade e sofrimento. Existem tipos diferentes de fobia, o tipo animal, ambiente natural, sangue, injeção, ferimentos, situacional ou outros tipos. Sim, vocês nem vão sair. Ah, é? Sim, deixa lá no shopping. Ah, não vai dar não. Tô com problema aí pra dirigir o carro, a gasolina tá baixa, não vai dar, esquece. É que isso é frescura, cara. Que medinho é esse? Tudo isso é uma preguiça. Vai lá rapidinho. Vamos logo. Bora, eu vou ver o que tá bom, bora então. Calma aí, relaxa. Pronto, tá aí. Qual a dificuldade nisso? Vai. Mas eu não sei, não. Relaxa, respira. Vai. O caminho neural do medo começa nos órgãos dos sentidos, que captam os estímulos ambientais de perigo e os transmitem ao sistema nervoso central, que responde emocionalmente mais rápido. Depois, a percepção tende, em indivíduos normais, a fazer uma análise mais refinada da situação. Porém, a ansiedade patológica tende a desregular esse mecanismo, deixando mais sensível a objetos ou situações ameaçadoras. Quando o evento específico é associado a uma experiência emocional nociva, o indivíduo fica susceptível a uma relação emocional permanente entre o objeto ou atividade específica de medo ou ansiedade. Outra forma também é aprendida pela reprodução de uma reação observada.
Bom dia, está no ar mais um encontro casual. Hoje falaremos um pouco sobre fobia e agorafobia. Estamos aqui com o convidado, Dr. Ricardo Freitas. Então, doutor, nos fale um pouco sobre a fobia e a agorafobia. Bom dia, a agorafobia é uma fobia onde a pessoa sente medo de estar em locais de difícil acesso da saída. Por exemplo, um show ou uma viagem de avião. Então ela começa a sentir uma palpitação, um medo, uma ansiedade tão grande que ela começa a evitar esses lugares, ou até mesmo não ir. E ela se sente melhor quando ela está acompanhada. Essa dificuldade de estar em lugar sem estar acompanhada é muito ruim para ela e para os seus familiares, que acaba dificultando a vida social dele e também atrapalha os familiares. Temos uma pergunta aqui de um internauta e ela quer saber como uma pessoa que tem agorafobia consegue perceber que tem isso. Ela sente os mesmos sintomas do medo, certo? Sudorese, que é o suor excessivo, principalmente nas mãos e nos pés. Ela sente um ataque cardíaco, que é a aceleração do batimento cardíaco. Mas esse medo está dentro dela. E doutor, como a pessoa desenvolve a agorafobia? Biologicamente, a pessoa deve ter uma sensibilidade ao estresse. Essa sensibilidade pode ter sido herdada geneticamente ou adquirida ao longo da vida. Outro fator importante é ataque de pânico. Por exemplo, a pessoa teve um episódio de ataque de pânico na sua vida e passa a sentir medo de ter de novo esse ataque de pânico. Em relação ao tratamento, como que ele se dá? Então, a pessoa ela não deve tentar sair disso sozinha. Deve procurar um tratamento especializado. Pode ser medicamentoso ou não. Na verdade, os dois seriam mais eficientes juntos, mas pode optar por um ou por outro. Obrigada, doutor. Agradecemos a sua participação. Oi, você é o Felipe, certo? Sou. Então, Felipe, me conte, o que ele trouxe aqui? Nem me lembro mais o que esqueci. Fique tranquilo. Vejo que é a terceira vez que você remarcou uma consulta. O que está acontecendo? Eu geralmente no dia eu fico muito ansioso e acabo optando por não vir. Eu acho que eu sou tímido. Eu tento estender uma conversa, mas não consigo. Me faltam as palavras, eu fico nervoso. E quando eu tenho que apresentar o trabalho, eu acabo ficando muito nervoso, começo a suar. O último que eu tive que fazer, eu desisti, eu inventei uma desculpa e fui para casa. Quando eu saio de casa, eu me sinto desconfortável, como se todos estivessem me olhando. Eu nem consigo, às vezes, fazer o que eu tenho que fazer e acabo voltando para casa. Lá eu me sinto mais seguro. Isso acaba afetando as minhas relações. E eu não sei porquê, mas eu me preocupo muito com o que as pessoas pensam de mim. Então, Felipe, não precisa você ficar nervoso, tá? Não é a pior coisa do mundo. É muito mais comum do que você imagina. Todos nascemos com essa vulnerabilidade ao estresse. Alguns bem mais do que outros. Entendeu? E como isso ocorre dentro de mim, eu não consigo me controlar. Então, não é certo como acontece. A ansiedade patológica, ela se dá das interações tanto genéticas quanto biológicas e ambientais também. Tudo isso é resultante de uma superpreparação do mecanismo de defesa que altera os processos psicológicos da emoção, que interferem nos níveis de atenção e comportamento. Tudo isso gera diferentes respostas motivacionais do indivíduo mediado pelo medo. Eu quero sair na rua sem me preocupar com nada. Sim, eu posso te ajudar com certeza, mas para isso vamos dar continuidade ao nosso tratamento aqui no consultório, tá? Que é um tratamento comportamental. E também eu vou encaminhar para um psiquiatra para fazer um tratamento farmacológico. Muito obrigado, viu? Você me ajudou bastante. Agradeço. Tchau. Então,
Vai. Bom dia, meu nome é Carlos Magno. Estamos apresentando um trabalho sobre transtornos de humor, juntamente com a minha colega Elisângela. Bom dia a todos. Estamos apresentando um trabalho que fala sobre depressão, mania e transtorno bipolar, doenças que afetam e oscilam o humor. São principais manifestações que em todos os casos o sujeito vivencia falta de controle pelo seu humor, queda da sua capacidade de realizar suas atividades, prejuízo de suas funções cognitivas como raciocínio, concentração e um imenso sofrimento psíquico como raciocínio, concentração e um imenso sofrimento que prejudica a vida social e pessoal. Agora vamos ver entrevistas, uma com uma pessoa do senso comum e a outra com uma pessoa científica, que é no caso uma psicóloga que vai nos esclarecer melhor sobre o assunto. Obrigada a todos. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Carlos Magno, estou fazendo uma pesquisa de campo. Qual é o seu nome? Lilian. Bom dia, Lilian. Bom Você dia. gostaria de participar dessa pesquisa? Do que se trata, por favor? É sobre transtornos de humor. Ah, tá. Transtorno de humor. Você já ouviu falar sobre transtornos de humor? Não, ainda não. É sobre mudanças de comportamento. Mudança de comportamento? Você já ouviu falar sobre depressão? Ah, sim, depressão sim. O que você sabe sobre depressão? Eu sei que a pessoa que não está com depressão, ela fica muito triste, fica isolada no quarto, não tem vontade de sair, às vezes acaba cometendo certos delitos, fica muito em casa, não sai, não quer interagir com as pessoas, e não vive um cotidiano normal, como antes vivia. É o que eu tenho, assim como falar sobre depressão. Você já ouviu falar sobre mania? Mania de comer chocolate? Não, mania referente ao transtorno de humor. Ah, transtorno de humor que você falou anteriormente, né? Sim. Mania compulsiva? Mania referente à euforia, irritabilidade, a mudanças de comportamento aos transtornos de humor. Ah, tá. Tipo as pessoas que ficam agressivas. Também. Ah, tá. Sim, já ouvi falar, sim. Tá. E você já ouviu falar sobre o transtorno bipolar? Bipolar, sim. Sim. E o que você sabe me dizer sobre isso? É a mudança do humor, né? No caso, né? Bipolar. Mudança de humor. Uma hora a pessoa tá muito alegre, uma hora ela tá muito triste. Tá ok, Lilian. Muito obrigado pela Nada. entrevista. Tenha um ótimo dia. Você também. Um bom trabalho pra vocês, Obrigado. tá bom? Tchau. Meu nome é Carlos Magno, eu estou aqui fazendo uma entrevista de campo. Você gostaria sobre o transtorno de humor? Você gostaria de participar? Sim. Qual é o seu nome? Fábio. Você sabe me dizer sobre depressão? Depressão, eu acho que é um transtorno psicológico que afeta principalmente o emocional da pessoa, não outras áreas, principalmente felicidade, essas coisas. E sobre mania? Mania é uma compulsão, uma coisa que você tem que fazer todo dia ou quase todo dia, porque senão você vai sentir um desconforto, vai sentir algo ruim. Então você faz meio que para não sentir essa coisa ruim. Você já ouviu falar sobre transtorno bipolar? Já escutei falar de transtorno bipolar, mas eu não tenho um conhecimento muito grande. Eu sei que é algo parecido com você tem uma mudança de humor muito grande, pelo menos foi o que eu me lembro agora. É uma, digamos que seja duas vertentes muito grandes. Você está feliz e do nada você fica triste. É uma certa de surto, digamos assim. É o que eu sei. Ok, muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia. Vocês acabaram de assistir algumas entrevistas de rua mostrando a opinião popular acerca dos transtornos de humor. Agora vamos ouvir
psicóloga que vai explanar de modo científico sobre o assunto. Bom dia, meu nome é Carlos Magno. Estamos aqui entrevistando a Karine Hamad, mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento Humano, formada pela Universidade Federal do Pará. Karine, fale mais sobre depressão. Bom dia. Depressão é um transtorno mental que é caracterizado, é uma fase que é caracterizada por 5 ou mais sintomas. E esses sintomas podem durar 2 ou mais semanas, né? Para se caracterizar realmente um transtorno mental. Esses sintomas são caracterizados por estado deprimido, onde a pessoa se sente deprimida a maior parte do dia, anedonia, que seria esse interesse diminuído ou perda do prazer para realizar suas atividades cotidianas, né? Aquelas atividades de rotina. Sensação de inutilidade, a pessoa acha que é inútil, que não pode realizar nenhuma atividade, não tem competência, culpa excessiva, dificuldade de concentração, né? Aquela falta de habilidade para pensar, se concentrar, fadiga, cansaço, aquele cansaço excessivo, ideia suicida, a pessoa tem um pensamento de se matar, de que é tão inútil que não pode mais viver essa vida. Ideias recorrentes de suicídio, né, como eu já falei, pela falta de motivação, né, de interagir com o outro, e distúrbio do sono, distúrbio psicomotor, fica mais lenta, pensamento mais lento. E sobre a mania? Bom, a mania é caracterizada pelo episódios de mania, né? Esses episódios podem apresentar 3 ou mais sintomas, como por exemplo, autoestima elevada, sentimento de grandiosidade, intenso bem-estar consigo mesmo. Você pode ver que na verdade são sintomas, como é que eu posso dizer, extremos na depressão e na mania, né? Enquanto a depressão você tem um sentimento de inutilidade, na mania você já tem um sentimento de intenso bem-estar, né? De que a capacidade mesmo, você pode ter a capacidade de fazer tudo, aquele pensamento de que pode fazer tudo, pensamento grandioso. Necessidade do sono diminuída, quer dizer, não preciso eu dormir muito porque eu tenho muita necessidade de estar realizando minhas tarefas. Sente-se repousado depois de apenas 3 a 5 horas de sono. Verborragia, ou seja, aquela pessoa que fala excessivamente e constantemente. Distrabilidade, atenção e concentração desviada. E impaciência e irritabilidade, quer dizer, são comportamentos excessivos. E o famoso transtorno bipolar? Bem, o transtorno bipolar é caracterizado pela presença destes 2 sintomas, tá? E é uma alteração do humor. Quando você fala em alteração do humor, você fala justamente da mania e da depressão. Então eles se manifestam com episódios de mania e episódios depressivos, não se tratando apenas por mudanças bruscas do humor durante o dia, mas em alternâncias de fases de depressão que podem durar dias, semanas e até meses. E esses sintomas podem incluir sintomas psicóticos, que são caracterizados por delírios e alucinações. Bom, Karine, obrigado pela entrevista, tá ok? E tenha um bom dia. De nada, obrigada. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
transtorno de personalidade antissocial, vulgarmente chamado de psicopatia ou sociopatia, é um transtorno de personalidade caracterizado pelo comportamento impossível do indivíduo afetado, desprezo por normas sociais e indiferença aos direitos e sentimentos dos outros. Na classificação internacional de doenças, esse transtorno é chamado de transtorno de personalidade dissocial. No antissocial, a repercussão dos transtornos afetivos impulsivos ocorre em padrões peculiares do modo de percepção e pensamento dos sujeitos examinados, devido à ressonância afetiva emocional ser muito pouco diferenciada, a apreensão das imagens se processa de maneira fragmentada, aleatória e subjetiva. São fatores associados ao comportamento antissocial na infância: ser do sexo masculino, receber cuidados maternos e paternos inadequados, viver em meio à discórdia conjugal e ser criado por pais agressivos e violentos, ter mãe com problemas mentais e residir em áreas urbanas e ter nível socioeconômico baixo. Você está vendo? Está conseguindo ver dentro dos meus olhos? Enxerga? Consegue ver o que tem lá dentro? Não consegue, né? Porque não tem nada. Lá dentro não tem nada, a não ser o ódio e a vontade de fazer o teu sangue escorrer no meio da minha mão. A vontade de fazer com que o teu coração pare. E depois vai voltar à vida normal. Porque ninguém imagina que eu sou assim. Ninguém imagina que eu gosto de matar. E ninguém de longe imagina que eu coleciono os ossos das pessoas que eu mato. Ninguém. Eu tenho família, sabia? Eu tenho pai, mãe. Mas eu não amo ninguém. Eu finjo. Assim como eu finjo ser alguém. Mas eu só passo a ser alguém quando eu consigo ver o medo dentro do olhar. Do olhar de quem está sendo torturado. Do olhar de quem eu vou tirar a vida. De qualquer jeito, de qualquer forma possível. Você tá com medo? Medo. Você tá com medo. Gostei de você, sabia? Por isso que eu vou te matar bem rápido. Bem rápido. E depois eu vou guardar uma gota do teu sangue, junto com a coleção dos meus milhares. Hoje no programa Gente Fina, entrevistaremos a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Se volta para um transtorno ainda pouco conhecido no país, o da personalidade borderline, ciúmes, raiva, impulsividade. O jeito borderline de ser, que jeito é esse? As pessoas que apresentam esse transtorno, elas apresentam hiperatividade emocional, ou seja, muito sentimento e muita atenção sempre.
As pessoas com esse transtorno, elas costumam lidar de forma muito má com a rejeição, com o abandono, com a falta de companheirismo. Quando elas se deparam com uma situação dessas, elas retornam a essa ação de maneira muito estressada e violenta, muitas das vezes. Mais do que o esperado, na verdade. Existe uma personalidade borderline e um transtorno de personalidade borderline? Como é isso? Qual a linha divisória? A personalidade borderline ela é marcada pela impulsividade e a reatividade, a baixa autoestima. Veja, só é transtorno quando apresenta de maneira problemática a disfunção da pessoa, quando é tão sério que a pessoa não consegue ser produtiva. Podemos dizer que esse é o transtorno do amor? Não é o transtorno do amor. Na verdade, é o transtorno dos afetos. O amor é a função positiva. Já as pessoas com esse transtorno apresentam afetos com uma disfunção. E como é esse transtorno na fase da adolescência? O transtorno ele surge pela primeira vez nessa fase, que é em geral quando ocorre o primeiro rompimento ou afeto não correspondido. Essa rejeição ela desencadeia rompimentos e desconfigurações. A adolescência é a época das paixões, da impulsividade, da sexualidade, da descoberta, do comportamento de risco. Tudo isso faz parte do adolescente. Ele tem que arriscar para aprender. É uma erupção emocional. Pacientes que apresentam esse transtorno de borderline, no entanto, eles têm uma hemorragia. A automutilação é um comportamento recorrente. Se você perguntar por que eles fizeram aquilo, eles vão dizer que é para aliviar a angústia, o vazio. A Carminha de Avenida Brasil é a borderline? Sim, totalmente. Basta você ver aquelas explosões de fúria dela, de ódio, a instabilidade emocional. Na igreja, tirou uma sensação. E ao mesmo tempo, o grande pavor que ela tem é da rejeição. Aquela família é o alicerce dela. Ela jamais se separaria deles, embora diga o contrário. Olha mesmo! Tô expulsando uma vagabunda de casa! Que nunca devia ter pisado aqui! Mas isso, Tupão, não faz isso comigo, Tupão, pelo amor de Deus! Tupão! E existe um tratamento? É possível diminuir a hiperatividade do sistema límbico com medicações específicas, em doses específicas. Mas, paralelamente a isso, é preciso terapia, uma terapia muito específica, mais direcionada para o presente do que para o passado. Vai treinar a pessoa a viver com mais intensidade e sangrar menos, não morrer de hemorragia. Eu gostaria de agradecer a participação da doutora Ana Beatriz, que esteve aqui conosco hoje. E quero agradecer a vocês, internautas, sempre ligadinho com a gente, aqui no Gente Fina. E até a próxima, pessoal. Beijo! Boa noite, pessoal aí de casa, boa noite nossas convidadas, boa noite, plateia. Hoje no programa Sexo, Coisa e Tal, iremos falar sobre o transtorno de ordem sexual com a psicóloga Pamela Rodrigues e a sexóloga Júlia Buoni. Nesse momento, eu gostaria de ouvir a sexóloga Júlia Buoni sobre os transtornos de ordem sexual. Boa noite. Bom, os transtornos de ordem sexual, eles são perturbações no ciclo de resposta sexual, ocasionando uma resposta sexual anormal ou comportamentos sexuais anormais, causando danos para a própria pessoa e também
Fale mais sobre esses transtornos, os tipos desse transtorno de ordem sexual. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre os transtornos de excitação sexual, masculino e feminino. O transtorno de excitação sexual feminino é conhecido como frigidez, onde a mulher não consegue se excitar fisicamente, ou seja, não ocorre a lubrificação necessária para ocorrer o ato sexual, impedindo ela de manter relações. O transtorno sexual masculino de excitação, ele é conhecido como impotência, muito conhecido. É a falta da ereção do homem. O homem sente desejo, mas ele não sente excitação suficiente para dar continuidade no ato. Outro problema que também afeta os homens é a ejaculação precoce, que é o ato de ejacular logo após a penetração, ou muito antes, sem que o homem tenha o controle desse evento. Um dos motivos que causa a ejaculação precoce é a ansiedade. Temos também como transtorno sexual o voyeurismo, que é quando a pessoa se excita ao observar outras pessoas, sendo em atos sexuais ou somente em observar a pessoa, fotos, vídeos ou alguma coisa do tipo. Já que todos entendemos o que é o transtorno a partir da explicação da nossa sexóloga, agora vamos vamos conhecer outros temas relacionados ao transtorno de ordem sexual e depois nós abriremos para a plateia. Bom, vou falar um pouco sobre sadomasoquismo. A relação sadomasoquista é a relação entre o sádico e o masoquista. O sádico, ele obtém prazer em provocar dor ao outro, em ter o seu objeto de dor. Tanto causar sofrimento psicológico ou moral com o outro. O masoquismo é a tendência pela busca do prazer através do sofrimento causado pelo outro, sofrimento físico ou moral. É o prazer em ser o objeto do outro. Alguém da plateia tem alguma pergunta para os especialistas que estão aqui presentes? Boa noite, eu me chamo Miguel. Eu gostaria de saber, nas relações sadomasoquistas existem formas incomuns de sentir prazer. É possível sentir prazer na dor? O limiar de dor varia entre os indivíduos. Mesmo que a maioria sinta dor, para alguns a dor ela causa desprazer. Mas no caso do sadomasoquismo, ela causa o contrário, ela causa prazer. Isso acontece devido à sensação e à percepção individual de cada um. Vamos ouvir e ler a opinião dos internados. Nós devemos lembrar que ele deve ser praticado de forma consensual. Hoje em dia, o sadomasoquismo é visto pela psiquiatria clássica como um desvio de sexualidade e é encarado como uma doença em potencial ou um processo patológico. Alguns fazem do sadomasoquismo um motivo de piada, outros o têm como um estilo de vida. Com a divulgação crescente de tal prática, aumentou o interesse e o debate. Apesar disso, o tema ainda exprime uma carga pesada e pejorativa, trazendo embutida uma ideia de crueldade e violência. Porém, é preciso reduzir os equívocos e preconceitos sobre esse assunto. Existe outro transtorno também de ordem sexual, que é a ninfomania, Você poderia falar um pouco pra gente, doutora Júlia, o que é a ninfomania? A ninfomania é quando a mulher tem compulsão por sexo. Ela sente uma vontade incontrolável de manter relações sexuais. O transtorno é caracterizado não somente pelo desejo em excesso e também pela falta de controle sobre esse desejo. A pessoa tem fantasias sexuais intensas, atrapalhando a concentração em outras atividades diárias. Também é manifestada pela masturbação intensa, relação sexual com diversos parceiros, abuso no uso de objetos, brinquedos sexuais, materiais pornográficos e obtenção de relacionamento somente para fins sexuais. A plateia gostaria de fazer uma pergunta para a nossa psicóloga. Boa noite, meu nome é Carla. Gostaria de saber como é desencadeado esse comportamento e como pode ser feito o diagnóstico. Pode ser desencadeado após eventos traumáticos ou em conjunto com outros transtornos,
mas também traumas cerebrais podem ser apontados como alguns causadores, alguns possíveis causadores desse transtorno. O diagnóstico ele pode ser feito após ser observado uma ocorrência desse comportamento por um período igual ou maior a 6 meses, ou quando ele passar a causar incômodo na mulher. Por último, iremos falar do tema mais polêmico do nosso programa de hoje, que é sobre pedofilia. Bom, pedofilia é quando o adulto sente atração sexual por crianças, com idade igual ou menor a 13 anos. Para se considerar pedofilia, não é necessário a ocorrência do ato sexual, pois até mesmo fantasias ou desejos com crianças já se torna pedofilia. O pedófilo escolhe crianças imaturas como seu objeto de desejo sexual, e as vítimas desses agressores são gravemente prejudicadas. Agora veremos um pequeno vídeo sobre esse transtorno e depois abriremos espaço para perguntas. Não tô no 2º ano. Sou formado. O quê? Quantos anos você tem? Tenho 25. É só dizer sim e eu estarei lá. Oi, sou eu de novo. Onde é que você tá, Ellie? Eu já tô sentada aqui no banco. Ellie? Sim. Been doing this so long I can tie the knot behind my back. Tem a ver com Charlie? And everyone's waiting. Swallow and breathe. Outras o quê? O que quer dizer? Charlie, ele teve outras garotas. 3 meninas. Que nem eu. Quer dizer, outras vítimas? Nós estamos passando por uma difícil. Nós não fomos estuprados. Nós não somos motivo de piada no trio. Eu fui estuprada, não você. Alguém na plateia tem alguma pergunta para os especialistas que estão aqui presentes? Boa noite, meu nome é Tamara. Gostaria de saber por que o pedófilo tem esse desejo sexual diferente. O pedófilo utiliza meios de excitação diferentes e socialmente criticados, pois o seu desejo é canalizado a menores, que por meio de sensações lhe trazem a satisfação sexual. Obrigada a nossas especialistas, a psicóloga e a sexóloga, e obrigada plateia maravilhosa, e obrigada também pessoal de casa pela audiência. Bom, esse foi mais um programa Sexo, Coisa e Tal, espero que tenham gostado. Uma boa noite. Vocês em casa. Boa noite, silêncio, gente. Ai meu Deus, que coisa louca. Já tá gravando, já. Não, mentira. A nossa cara é pagode todo dia. De uma pessoa eu vou com tudo, só espalhando ousadia pelo mundo. Que isso? A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo na pressão eu vou com tudo. Daí molequinha, e se é? Ousadia pra vencer. Bom dia! Começa agora mais um Ponte Universitário. O tema de hoje é esquizofrenia. Você sabe o que é? Lembra do Tássio vivido pelo ator Bruno Galhaço na novela Caminho das Índias? Pois é, lá ele interpretou uma pessoa esquizofrênica, mostrando assim alguns dos problemas causados pela doença. A esquizofrenia é considerada um transtorno mental, caracterizado pela perda parcial ou total de contato com a realidade. Esta doença possui alguns tipos, que veremos agora. Tipo paranoide. Preocupação com delírios de perseguição ou grandeza. Os afetados demonstram menos regressão das faculdades mentais e sua inteligência nas áreas cerebrais não são afetadas. Porém, desconfiança, hostilidade e agressividade são os principais sintomas.
Tipo desorganizado. Caracteriza-se por comportamentos primitivos, desinibidos e desorganizados. Aparência desleixada, respostas emocionais e comportamentos sociais inadequados são comuns neste tipo. Tipo catatônico é acentuado por perturbação psicomotora, atividade motora excessiva e desprovida de sentido. Tipo residual atenua-se por experiências perceptuais incomuns e crenças estranhas. Um pouquinho sobre a esquizofrenia, veremos agora sua relação com os processos psicológicos básicos, na matéria de Laís Barbosa. Bom dia, Carla. Bom dia, Ponte Universitário. Pensamento, linguagem, memória, sensação e percepção são alguns dos processos psicológicos básicos conhecidos como PPBs que, associados à esquizofrenia, podem ocasionar em comportamentos bizarros, pensamentos ilógicos e respostas emocionais inesperadas. O diagnóstico da esquizofrenia pode ser feito através da análise do comportamento explícito do sujeito, que se dá através da interação dele com o meio. Para que fique mais claro, veja agora alguns desses comportamentos explícitos de PPBs em tipos de esquizofrenia. A esquizofrenia associada aos PPBs no tipo paranoide apresenta alucinações auditivas e visuais que dominam a atenção, assim como na esquizofrenia do tipo desorganizado, onde há pensamentos e diálogos desconexos. Já no tipo da esquizofrenia catatônica, a sensação de rigidez motora prevalece. E por último, o tipo residual é caracterizado pelo pensamento ilógico e fragilidade de pensamento de associação. Em relação ao tema de hoje, você sabe o que são construções sociais e como surgiu a palavra esquizofrenia? O Ponte Universitário está hoje com Amanda Cruz, professora e mestre, formada pela Universidade Federal do Pará em Psicologia, especialista em saúde do trabalhador e mestre em Psicologia Social. Bom dia, professora. Bom dia, Carla. Diga pra gente o que é construção social. Bom, as construções sociais a gente sempre relaciona com determinados aspectos que acontecem no nosso cotidiano, né? A forma como a gente produz determinados fenômenos psicológicos, né? Determinadas situações no nosso cotidiano que a gente muitas vezes acredita que é natural, que é inato e que na verdade tem uma grande relação com as construções que são desenvolvidas ao longo da história, né? Então, quando a gente acredita, por exemplo, que um determinado comportamento é natural, é biologicamente determinado, dentro da psicologia social crítica, né, com essa visão construcionista, vai colocar que, na verdade, muitos dos rótulos, né, dos estigmas são construídos socialmente, sejam por discursos que foram produzidos ao longo da história, ou por discursos que ainda se ritualizam no cotidiano e que a gente está sempre produzindo construções sociais sobre aquele fenômeno. Professora, diga-nos qual é a história da esquizofrenia. A esquizofrenia, hoje em dia, a gente relaciona muito com o que há um tempo atrás era chamado de loucura, né? E a loucura, a gente tem vários estudos do próprio Foucault, da história da loucura, né, que ele vai mostrando esse processo, que até um determinado momento na história, até o século XVI, né, mais ou menos 15, 16, a loucura ela era vista como parte do contexto social, né? Eu até brinco, assim como tinha pessoas altas, baixas, né, magras ou gordas, tinham pessoas que eram consideradas loucas. E aquilo não era um processo de exclusão até um determinado momento. Então, a partir do momento que começa a se criar essa necessidade de cuidar dessa loucura, começam a se instituir determinados padrões, não só de cuidado, em que vem e surge toda a psiquiatria trazendo normas estratégicas, mas também de se criar instituições para esse cuidado, asilos, né, que acaba produzindo uma exclusão social desse louco. Começa a se considerar que essa loucura ela é necessária ser tratada, cuidada e excluída do contexto social. Então, se a gente for atualizar essa história da loucura, foi se produzindo vários termos na psiquiatria, né,
que começa a se construir determinadas denominações, como transtorno mental, até a própria denominação de esquizofrenia. Que por isso a gente vê hoje em dia tantos processos de exclusão e de considerar que aquele que tem esquizofrenia é louco, né? Que é o que a gente escuta muito até hoje na nossa atualidade. Muito obrigada, professora, pela sua participação no Ponte Universitário. Obrigada, bom dia. Termina aqui mais um Ponte Universitário. Espero que tenham gostado e até mais. Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, there's just no getting over you. No, no. Bring it back. Hey, hey, I can't forget you, baby. I think about your 8-day. I tried to masquerade your pain. That's why I'm next to the roof. Dance to the groove, but there is no. Baby, it feels so to dance to the beat of that heat between you and I. Free to the moment, life. We like to live life and pour them shots of in the guy. But there is no. I'm a party and party and party and party and party and party. I'm a party and party and party and party and party. Parkinson é uma doença neurodegenerativa, crônica e progressiva, que atinge o sistema nervoso central e compromete os movimentos. Quanto maior a faixa etária, maior a incidência da doença de Parkinson. Na maioria dos pacientes, surge a partir dos 55 a 60 anos, e sua prevalência aumenta a partir dos 70 a 75 anos. A doença de Parkinson é causada pela degeneração de uma pequena parte do cérebro, chamada substância negra. Conforme as células cerebrais da substância negra morrem, o cérebro começa a se privar da dopamina química. A dopamina permite que as células cerebrais envolvidas no controle dos movimentos se comuniquem, e níveis reduzidos de dopamina levam aos sintomas da doença de Parkinson. A doença de Parkinson frequentemente se torna incapacitante com o tempo. Se você sofre de doença de Parkinson, você pode ter problemas para executar atividades diárias como levantar de uma cadeira, mover-se para uma sala. Conforme a doença progride, algumas pessoas precisam usar uma cadeira de rodas ou ficar permanentemente acamadas. Os 4 sintomas principais do Parkinson são: tremor, agitação involuntária e rítmica de um membro, da cabeça ou do corpo inteiro. É o sintoma mais reconhecido da doença de Parkinson. O tremor frequentemente começa com um tremor ocasional nos dedos, que eventualmente se espalha para o braço inteiro. Pode afetar somente uma parte do corpo, especialmente nos primeiros estágios da doença. A rigidez muscular experimentada com a doença de Parkinson frequentemente começa nas pernas e no pescoço. A rigidez afeta a maior parte das pessoas. Bradicinesia, lentidão dos movimentos, é um dos sintomas mais clássicos da doença de Parkinson. Com o tempo, uma pessoa com doença de Parkinson pode desenvolver uma postura curvada e um andar lento e arrastado. Eles também podem, eventualmente, perder a capacidade de começar e continuar a se mover. A cinesia. Após alguns anos, eles podem experimentar a cinesia, ou ausência de movimento, e podem não ser capazes de se mover de forma alguma. Instabilidade postural. Equilíbrio e coordenação prejudicada. Uma pessoa com instabilidade postural pode ter uma posição curvada, com a cabeça inclinada e os ombros caídos. Essas pessoas podem desenvolver uma inclinação para frente ou para trás, e podem ter quedas que causam ferimentos.
As pessoas com inclinação para trás têm tendência à retropulsão, ou caminhar para trás. Bom dia. Bom dia. Eu queria um remédio para pressão alta? Não. Parkinson? Não. Alzheimer? Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio de Alzheimer. Qual é o nome? Ah, tá. Deixa eu me lembrar. Tá. E aí? Lembrou? Lembrou do quê? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? O remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio, não lembrava o nome. E agora tá tentando adivinhar. Lembrou? Eu acho que eu não lembrei. Vamos fazer o seguinte. Esquece isso, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$ 87,90. Preço do quê? Preço do remédio. Que remédio? O remédio... Que remédio? Que remédio Alzheimer. Alzheimer? Alzheimer, isso, Alzheimer. Só um minutinho. Tá vendo, ó? Preço, remédio, Alzheimer, R$ 87,90. Vai querer? Ah, sim, vou querer. Ótimo. Tá aqui o dinheiro. Tá aqui o remédio. Tá aqui o dinheiro. Para que esse dinheiro, senhor? Para pagar o remédio. Mas que remédio, senhor? O remédio do Alzheimer. Você já pagou, senhor. Mas você não me deu o remédio. Olha pra sua mão. Pra outra. Que isso? É o remédio. Que remédio? De Alzheimer. De caralho, de Alzheimer. O senhor tá nervoso? Um minuto. Tá, não sai daqui. Que pariu. Dá isso aqui. Vai. Pra que isso? Isso aqui vai curar teu mal. Que mal? Mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Toma o remédio, por favor. Toma, tá? Isso. Toma tudo. Vai. E aí? E aí o quê? Lembrou por que você tá aqui? Ah, sim. Eu vim comprar um remédio pra... Alzheimer. Não, dor de cabeça. E por que o senhor comprou um remédio de Alzheimer? Pra lembrar o que eu vim fazer aqui. Quem é você? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde 2012, em todo o mundo, cerca de 35,6 milhões de pessoas vivem com demência. Trata-se de síndrome de natureza crônica, neurodegenerativa, com apresentação clínica e patológica associada à idade e caracterizada por demência progressiva que acomete o cérebro, resultando em perda de neurônios da sua substância cinzenta. Afeta a memória, pensamento, comportamento e capacidade de realizar atividades cotidianas, onde a doença de Alzheimer é a causa mais comum da demência e possivelmente contribui até 70% dos casos. Além do comprometimento da memória, ainda ocorrem distúrbios da linguagem, agnosia, praxia e funções executivas que acabam por comprometer as atividades e interferir nas atividades da vida diária, no funcionamento social e ocupacional do indivíduo. Quanto ao comprometimento da linguagem dos pacientes idosos com doença de Alzheimer, ocorre a afasia, caracterizada pela dificuldade na evocação de nomes de pessoas e objetos, sendo seu discurso vazio em estágio grave de demência. Ocorre ainda a apraxia, caracterizada pelo prejuízo motor, e a agnosia, caracterizada pela impossibilidade de reconhecimento e identificação de objetos, membros da família e a sua própria imagem. Quanto às alterações neuropsiquiátricas na doença de Alzheimer, ocorrem psicose, alterações do humor e do sono, agitação psicomotora e agressividade, e isso com frequência entre 50% e 80% dos casos. Essas alterações, por sua vez, causam desgaste aos cuidadores, além de sentimentos de impotência, desamparo, fragilidade e falta de perspectiva de futuro, fazendo-se então necessárias intervenções farmacológicas pontuais. Construções e aspectos socioculturais, históricos e sociais.
Considerando a história de vida dos pacientes nos seus aspectos materiais e sociais, o apego ao dinheiro e ao lar, a perda do trabalho considerado um ideal de vida e o próprio trabalho excessivo, a história de maternidade e o estresse da modernidade são relacionados como causas da doença dos pacientes pela maioria dos cuidadores. Essas interpretações de origem psicossocial remetem à ideia de que a síndrome demencial estaria, de alguma forma, sob o domínio do próprio paciente. Sendo assim, nessa ideia, é de responsabilidade total do paciente estar ou não doente. Entretanto, é importante que, a partir de agora, o cuidador do paciente com Alzheimer tenha consciência que essa é uma doença grave e que o doente necessitará de sua total ajuda. Estabelecer, portanto, um ambiente agradável e seguro, fornecer alimentação adequada, estimular o paciente a praticar exercícios, esportes e dar regularmente os medicamentos são práticas que melhoram o quadro geral de todo paciente portador de Alzheimer.